Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Pode um corpo cansado, marcado pelas cicatrizes do tempo e pelo peso da enfermidade, ainda abrigar a chama de uma esperança inabalável? Quantas vezes, no silêncio de uma noite sem fim, você sentiu que o seu fôlego era apenas um sussurro diante da imensidão da dor, e que a cura, outrora uma certeza, tornou-se uma miragem distante no deserto da sua aflição? É possível que, neste exato momento, você ou alguém que você ama esteja atravessando o vale da sombra, onde os diagnósticos dos homens parecem sentenças definitivas e o medo sussurra que o Criador se esqueceu do vaso de barro que ele mesmo moldou. Todavia, antes que o desânimo se estabeleça como o Senhor dos seus dias, convido você a silenciar as vozes do desespero. Existe um médico que não olha apenas para a carne ferida, mas que sonda as profundezas da alma e cujas mãos trazem o bálsamo que restaura o que a ciência não pode tocar. Prepare o seu espírito, pois estamos prestes a compreender que a saúde não é apenas a ausência de dor, mas a presença daquele que é a própria vida. Aquiete a sua mente, pois a mensagem que ecoará agora busca reconectar a sua fragilidade com a onipotência daquele que formou cada uma de suas células. Para mergulharmos no mistério da restauração divina, precisamos retornar às estradas poeirentas da Galileia, em um tempo onde a enfermidade não era apenas uma provação física, mas um estigma social e espiritual que isolava o homem da comunhão. O cenário era de uma Judéia sob o domínio romano, mas acima de tudo, sob o peso de tradições que frequentemente viam na doença o sinal de um pecado oculto ou de um abandono celestial. Entre a multidão que comprimia o mestre de Nazaré, havia figuras cujos nomes a história não preservou, mas cujas dores tornaram-se eternas. Imagine o cenário de Cafarnaum, ou das margens do Mar da Galileia, onde leprosos eram mantidos à distância. Cegos clamavam à beira do caminho, e paralíticos dependiam da misericórdia de amigos para ver a luz do sol. Espiritualmente, aquele era um tempo de expectativa e agonia. O povo buscava não apenas a libertação política, mas o alívio para corpos que apodreciam em vida. Foi neste ambiente de dor exposta e esperança minguante que a figura de Jesus se levantou, não como um filósofo de palavras vazias, mas como o Verbo que se fez carne para tocar a ferida que ninguém mais ousava tocar. Imagine-se agora em meio a uma multidão impaciente e barulhenta. O sol castiga a terra e o cheiro de poeira e suor preenche o ar. No centro desse turbilhão, move-se o Galileu. Mas em um canto esquecido, existe uma mulher que carrega consigo um fardo de 12 anos de hemorragia. Sinta o cansaço extremo que emana de seus ossos e a palidez de um rosto que não conhece a vitalidade há mais de uma década. Ela gastara tudo o que possuía com médicos, mas em vez de melhorar, sua condição apenas piorara. Ela era considerada impura, proibida de tocar ou ser tocada, uma sombra viva caminhando entre os homens. Observe o movimento dessa mulher. Ela não grita, não interrompe a caminhada do mestre com palavras audíveis, mas dentro dela existe um decreto de fé. Ela abre caminho entre os corpos que a empurram, ignorando a própria fraqueza e o risco de ser descoberta. Sinta a tensão no momento em que seus dedos trêmulos se estendem em direção à orla do manto de Jesus. No instante em que o tecido toca a ponta de seus dedos, algo sobrenatural acontece. Não foi um toque físico comum, foi o encontro da necessidade absoluta com a plenitude divina. Ouça o silêncio que se faz quando o mestre para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos estranham, pois todos o apertavam, mas Jesus sentira que dele saíra poder. A mulher, trêmula e prostrada, confessa sua dor e sua cura imediata. Naquele momento, o cenário de 12 anos de vergonha e debilidade foi transformado em um altar de restauração. Ela não recebeu apenas a estancagem do sangue, mas a paz de quem foi reconhecida como filha pelo Senhor da vida. A jornada dessa mulher é o espelho de cada um de nós que hoje busca o toque de Deus na saúde. Muitas vezes,
a enfermidade prolongada cria em nós a sensação de que estamos invisíveis aos olhos do céu, ou que as nossas orações batem em um teto de bronze. O silêncio de Deus durante os seus 12 anos de busca por médicos não era indiferença, mas o preparo para um encontro que revelaria a glória do Filho de Deus. A saúde, sob a perspectiva da fé, não é apenas o vigor dos membros, mas a harmonia da alma com o seu Criador. Quantas vezes o Senhor permite que os recursos humanos se esgotem para que possamos entender que a nossa vida não está nas mãos de farmacêuticos ou de tecnologias, mas na soberania daquele que sopra o fôlego em nossas narinas. A dor é um mestre severo, mas ela nos ensina a humildade de tocar a orla do manto, reconhecendo que somos dependentes de uma graça que não merecemos. Existe uma esperança que não nasce da melhora dos exames, mas da certeza de que, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor que venceu a própria morte. Como confiar em Deus quando o corpo padece e as respostas tardam a chegar? A história da mulher com o fluxo de sangue nos ensina que o primeiro passo para a cura é o rompimento com o isolamento do medo. Para confiar no Senhor sem respostas, você deve alimentar a sua mente com as promessas de restauração contidas nas Escrituras, entendendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando atravessamos o espinho da carne. Permanecer firme na fé exige a coragem de continuar buscando a presença de Deus, mesmo quando o corpo pede repouso e a alma pede lamento. Comece hoje a apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, entregando cada dor e cada limitação ao altar, crendo que o Senhor do sábado é também o Senhor da sua biologia. A aplicação prática da fé é o ato de não permitir que a doença mude o seu nome ou a sua identidade de herdeiro da promessa. Mantenha-se prostrado em adoração, sabendo que o toque da fé é capaz de extrair virtude daquele que é a fonte inesgotável de toda a saúde. Receba agora o conforto que flui do trono da graça. O Deus que restaurou aquela mulher em meio à multidão é o mesmo Deus que conhece a sua anatomia e a sua dor neste instante. Não tenha medo do que os olhos veem, pois existe uma realidade espiritual que governa sobre a matéria. Sinta a paz que emana da certeza de que você está seguro nas mãos do grande médico e que cada lágrima derramada na solidão do seu leito foi recolhida pelo Senhor em seu odre. A enfermidade pode ter roubado o seu vigor por um tempo, mas ela não tem autoridade para roubar a sua eternidade. O Senhor está renovando as suas forças como as da águia, e a manhã de alívio está surgindo no horizonte da sua esperança. Prepare o seu coração, pois o que faremos a seguir será a consagração da sua vida ao cuidado daquele que cura todas as nossas doenças. Descanse na promessa, pois o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre a sua história agora.